Ensino de História na Contemporaneidade. Estudos dos parâmetros curriculares nacionais e das diretrizes nacionais para a história. Olá! Nesta aula nós vamos discutir um pouco sobre os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs e as diretrizes nacionais da educação. Primeiramente, nós vamos começar discutindo sobre os PCNs. Os PCNs foram criados na década de 90 justamente num contexto de neoliberalismo no Brasil. O governo Fernando Henrique Cardoso vai estar muito associado com os planos internacionais de educação no período. A tônica é justamente priorizar algumas áreas na educação para tornar cada vez mais menor o investimento nessa área, assim como outras áreas como a saúde. A prioridade passa a ser o ensino fundamental e o BIRD, o Banco Mundial, começa a emprestar dinheiro em troca uma fiscalização sobre as políticas públicas brasileiras. Então é nesse contexto que é aprovado a LDB em 96 e os PCNs também nessa mesma década. Há fortes críticas em relação aos PCNs, justamente porque os PCNs, ao sugerir um rol de conteúdos ou temas, estaria tirando um pouco a autonomia das escolas e dos municípios e dos estados e dos professores para a escolha dos conteúdos. A não participação dos professores é outra questão que é questionada, pelos seus críticos. De qualquer forma, a finalidade dos PCNs era ser um documento orientador e não obrigatório das escolas. Os PCNs estão organizados da seguinte forma: um documento introdutório explicando a origem do documento e para que servia, e os temas transversais. Na proposta dos PCNs, além das disciplinas, havia um entendimento que tinha alguns temas que deveriam ser trabalhados em todas as disciplinas, que eram os temas transversais. Entre os temas transversais estavam o meio ambiente, pluralidade cultural e orientação sexual, entre outros. Depois dos temas transversais, havia justamente os PCNs de cada área de conhecimento. O PCN, de maneira geral, vai enfatizar não tanto o conhecimento sobre o conteúdo, mas o aprender a aprender, e não apenas aprender o conteúdo. Por isso, vão focar mais no conceito de competências e habilidades, e não no conceito de conteúdos. Além disso, outros tipos de conteúdos não relativos exatamente ao conhecimento são valorizados, como os conteúdos atitudinais, que diz respeito à inteligência emocional. Para Fonseca, apesar dos PCNs não serem obrigatórios, se tornou uma grande referência na produção didática e nos exames como o Enem. Ribeiro, ao tratar especificamente do PCN de História, tece alguns comentários sobre a área curricular, compreendendo que o currículo não é apenas uma reprodução do que é a ciência de referência, no caso a história. O que Ribeiro está querendo dizer? Que um currículo não vai selecionar os conteúdos a partir da discussão historiográfica que está ocorrendo na academia, que no período seria a nova esquerda inglesa, a terceira geração dos Anali, a nova história cultural, a microhistória italiana, enfim, todo esse debate historiográfico não é transposto automaticamente para as propostas curriculares. Segundo Ribeiro, o currículo é um território de disputa, então você vai ter interesses do Estado, das agências internacionais, interesses de outras áreas do conhecimento. É um território de disputa realmente o currículo, e ele entende aí o PCN como um currículo também. Como eu mencionei, os PCNs vão trazer, ao invés de conteúdos, uma ênfase em competências e habilidades que os alunos deveriam desenvolver em cada campo disciplinar. Esse conceito de competências e habilidades é inspirado em Perrenot, que traz o conceito de competência para a educação, que é justamente entender que a escola não deveria ensinar conteúdos, mas habilidades e competências para que o aluno, aí a portas do século XXI, saiba resolver
problemas diante de uma sociedade globalizada em constante transformação. Não descartando o conhecimento escolar tradicional, mas acrescentando a preocupação no desenvolvimento das competências e habilidades. Ribeiro questiona os PCNs no sentido de não considerar as condições de trabalho do professor e entendê-lo realmente como só um técnico, no sentido de receber só treinamento e não uma formação continuada. Os PCNs no fundamental estão divididos em 4 ciclos. Da primeira à quarta série, na época era série, que seria o primeiro e o segundo ciclo, e o terceiro e o quarto ciclo, que corresponderia ao que hoje nós conhecemos como Fundamental 2. Como se apresenta o PCN de História? Está dividido entre o histórico da disciplina escolar de História aqui no Brasil, os objetivos de cada ciclo do terceiro e do quarto ciclo, os eixos temáticos, os critérios de avaliação e os métodos didáticos. Dos eixos temáticos para o terceiro e quarto ciclo. No terceiro ciclo, o eixo temático é a história das relações sociais, da cultura e do trabalho. Esse eixo temático está subdividido em 2, as relações sociais, a natureza e a terra, e as relações de trabalho. Pelos próprios temas aí dos eixos, percebemos a influência da nova esquerda inglesa, da nova história cultural, então de uma renovação historiográfica. No quarto ciclo, História das representações e das relações de poder é o tema gerador e os outros 2 subtemas são Nações, Povos, Lutas e Guerras e Revoluções e Cidadania e Cultura no Mundo Contemporâneo. Então, tanto o tema gerador do terceiro quanto do quarto ciclo demonstram essa relação com a produção historiográfica mais recente. Agora passamos a falar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. É um documento que foi aprovado em 2013, contudo não é especificamente da área de História. Esse documento foi feito pelo Conselho Nacional de Educação para cumprir uma determinação da LDB de 96. Alguns autores chamam o período do governo Fernando Henrique até o governo Dilma como a era das diretrizes, porque é um período muito intenso de discussão educacional e dos documentos oficiais do Estado no sentido das disciplinas. As diretrizes nacionais vão na mesma esteira dos PCNs, vão apostar num currículo mais flexível e interdisciplinar. Também vão usar ainda os conceitos de competências e habilidades. No caso nosso de História, História entra entre os componentes curriculares obrigatórios, junto com Geografia e Ciências Humanas. Uma preocupação expressa que não está nos PCNs, está nas diretrizes, é a preocupação que os segmentos populares tenham uma educação de equidade com os outros segmentos da população brasileira. Concluindo, a partir aí da década de 90, alguns documentos importantes na área da educação, como os PCNs, no nosso caso específico, o PCNs de Histórias, e as diretrizes curriculares nacionais. Bons estudos!